Eu hoje venho explicar-te qual é a diferença entre trauma e traumatização. Muita gente acha que trauma engloba tudo, que traumatização é a mesma coisa que trauma, e eu hoje então venho trazer-vos, ensinar-vos qual é e onde está esta diferença. Por isso, acompanha-me aqui neste vídeo se tens interesse em saber mais sobre trauma, sobre traumatização, sobre saúde mental no geral. Por isso, deixa o teu like, subscreve e partilha. É importante nós conhecermos a diferença entre trauma e traumatização, porque ao conheceres estes dois conceitos que são diferentes, tu vais conseguir perceber como é que eles podem afetar de forma diferente a tua vida. O que é o trauma? O trauma é um acontecimento que causa um grande sofrimento. É algo externo. É como, por exemplo, pode ser um acontecimento grave, um abuso, ou uma perda significativa, como, por exemplo, um acidente, uma perda de um ente querido para ti, alguém que seja vítima de violência. O conceito externo é o trauma. O evento em si é o que define trauma. Mas trauma não é a resposta emocional e fisiológica e psicológica desse acontecimento. Não. Isso estamos a falar de traumatização. A traumatização é um processo de internalização do trauma que afeta a forma como aquela pessoa que teve naquele evento, que pode ser a violência, o acidente de carro, o abuso, é a forma como afeta, como esse evento externo afeta a forma como a pessoa lida com essa situação, lida com as suas emoções e com a saúde mental, como por exemplo, a pessoa, depois de um certo evento, depois do certo evento, ela começa a sentir-se ansiosa, começa a sentir-se insegura, após a perda de um ente querido, por exemplo, ou até mesmo começar a desenvolver pesadelos e flashbacks após esse evento crítico de violência, não é? O evento é o trauma. A traumatização é a forma como a pessoa vai lidar com esse evento. Por exemplo, a Maria teve um acidente grave de moto. Este é o trauma. O trauma é o acidente em si, é a situação externa que causa um impacto físico e emocional. Continuando o exemplo da Maria, após do acidente grave de moto, a Maria desenvolveu a perturbação de stress pós-traumático. E é aqui que entra a traumatização, porque a traumatização é o efeito emocional de reviver o acidente em sonhos, por exemplo, sentir-se constantemente em alerta e evitar certos lugares ou situações, por exemplo, que vão de encontro a esta resposta, a este efeito emocional, a esta traumatização que originou do trauma, que é o evento que é o acidente de moto, ok? Então, resumindo, o trauma é o evento e a traumatização é um processo interno que pode durar, ou seja, nem todas as pessoas que passam por um evento traumático, nem todas as pessoas que passam por uma experiência traumática vão experienciar a traumatização. Mas a forma como lidam com isso pode determinar se elas irão sofrer a longo prazo, se vão sofrer as consequências a longo prazo. E entender esta diferença pode ajudar no processo de cura da traumatização. Então é muito importante que nós, pessoas que passam por experiências traumáticas, não é? E que tenham consigo a traumatização, desenvolveram a traumatização, que procurem ajuda, porque existe a cura. Porque existem cada vez mais estudos que vão de encontro a este processo de integrar, processar e libertar a traumatização. Por isso, não deixem de procurar ajuda, ok? Se gostaram deste vídeo, deixem o vosso like, partilhem, subscrevam o canal, comentem, digam alguma coisa, está bem? E é isso. Ficamos por aqui hoje.